Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para nossa reflexão. Hoje nós vamos estar vendo aqui no capítulo 1 de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 1, versículo 10 diz: O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, quem é esse Verbo? O Verbo estava no mundo. O Verbo estava no mundo. Quem é o Verbo? É o Verbo, ele estava onde? No mundo. E a Bíblia diz que o mundo foi feito por intermédio dele. E voltando a alguns versículos, nós vemos que sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Mas quem era esse Verbo? Diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é quem? Deus, né? Mas aqui no versículo 14, nós vemos que o Verbo, ele fez o quê? Ele se fez carne, né? Nós sabemos que o Verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nasceu, se fez carne, se fez um homem, uma pessoa como nós, né? De carne e de osso. Então o Verbo é quem? O Verbo é o Senhor Jesus, que nasceu de Maria, de uma virgem, se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, esse Verbo que é o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, né? A imagem visível do Deus invisível, ele veio ao mundo e nasceu de uma mulher. O Senhor Jesus, ele nasceu da descendência de Davi, e então sendo o que? Judeu. O Senhor Jesus era judeu, circuncidado ao 8º dia, né? Então o Senhor Jesus, ele nasceu na nação judaica, era judeu, descendência de judeu e da descendência de Davi, foi circuncidado ao 8º dia e praticava, portanto, a lei. O Senhor Jesus, ele praticava, ele observava a lei dos judeus, porque ele era um judeu, e se ele não observasse, ele estaria descumprindo a lei, portanto estaria pecando. Então ele nasceu entre os judeus, sendo um judeu também. Mas a Bíblia diz aqui que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu pergunto, Jesus, ele veio só para os judeus? Toda a Bíblia, nós vemos em toda a Bíblia que Jesus, ele veio para todos os homens, para todas as famílias, para todas as nações. Ele veio para salvar, para abençoar todas as famílias da terra. É uma verdade que está contida em toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado para toda a humanidade, né? Porém, Deus levantou um povo. Claro, Deus tinha que levantar alguém,
E ele levantou Abraão e disse para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra. Quando o Senhor falou para Abraão que nele seria bendito todas as famílias da terra, lá em Gênesis capítulo 12 e no versículo 3, ele estava fazendo referência não só à descendência de Abraão, de sangue como Isaac, mas a toda a descendência de Abraão em Cristo, né? Não somente em Isaac, mas também em Cristo. E isso está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, né? Então o Deus que chamou Abraão fazia uma promessa para Abraão, porém incluindo toda a humanidade. É tanto que no meio dos israelitas havia peregrinos, havia estrangeiros. Porém, o povo de Deus não entendeu essa mensagem de que eles tinham a missão de abençoar as outras nações, né? Mas eles mesmos passaram a não obedecer a palavra. Como seria que eles iriam influenciar outras nações, sendo que eles mesmos não estavam obedecendo, né? Então veio para o que era seu. O que era seu? O homem, a humanidade. E os seus não receberam. Os seus quem? Os seus compatriotas, os seus, como que diz, aqueles da mesma nação, os judeus, não receberam o Senhor Jesus Cristo como o rei que salvaria, porque eles esperavam um rei terreno, né? Mas muitos judeus creram no Senhor Jesus e receberam ao Senhor Jesus Cristo, né? Não quer dizer que, porque diz aqui que os seus não o receberam, que os judeus não creram no Senhor. Os discípulos eram judeus, uma grande parte daqueles homens que seguiam o Senhor eram judeus, né? Só que a nação em massa não creu, né? A maioria não creram no Senhor Jesus, né? Rejeitaram. Mas ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Diz aqui no versículo 3, diz, os quais não nasceram de onde? Do sangue, né? Que sangue? Porque eles não se tornaram filhos de Deus por serem descendência de sangue de Abraão e nem da vontade da carne, né? Sim, mas como que eles se tornaram filhos de Deus? Pela vontade de Deus, ou seja, sendo descendência de Abraão em Cristo pela fé, né? Ao crer na palavra de Deus através do Senhor Jesus Cristo, ok? Então eles não são filhos de Deus porque eram filhos de Abraão, como os judeus acreditavam, não. Eles eram filhos de Deus porque creram no Senhor Jesus Cristo, que era a descendência de Abraão, segundo a promessa, ok? Então nós precisamos entender essa mensagem que nos foi dada, ok? Então nós vimos aqui nesse texto que o verbo é Jesus, que ele é a descendência de Abraão segundo a promessa, e que nós que cremos em Cristo somos filhos de Abraão pela fé, de forma que Gálatas diz que todos aqueles que são da fé são filhos do crente Abraão, ok? Amém? Que Deus abençoe sua vida e vamos continuar estudando a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.